que é chamado pai do liberalismo político. Liberalismo vem de liberdade. Tá? Então, liberalismo político é o iluminismo na política. Liberalismo econômico é o iluminismo na economia. Tá? A essência é a questão da liberdade. Não é liberdade excessiva, libertinagem, não. É uma liberdade, um direito, né, para que as pessoas livres, liberdade dentro da lei, para que as pessoas livres dentro da lei possam ser respeitadas. Né? E aí, Locke, um pensador inglês, fala o seguinte: onde não há lei, não há liberdade. É uma coisa fundamental. Lei é fundamental, o cumprimento da lei. Mas qual é a lei? A lei do tirano? É a lei do déspota? É a lei do ditador? Não. É a lei feita por representantes da sociedade, eleitos para isso, escolhidos para isso. Né? Bom, o meu xará, Isaac Newton, parece até um cantor de rock dos anos 70, né? Ele fala o seguinte: se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros gigantes, ou seja, o pensamento iluminista, ele não brota, ele não nasce assim, ao poft, né? Geração espontânea, não. Os iluministas, eles são herdeiros de um saber que foi deixado, né? De um saber, de um conhecimento, de uma evolução que veio aí há muito tempo. Por exemplo, o Renascimento, lá no século XV, abriu portas para uma verdadeira revolução intelectual, revolução científica. É dentro dessa revolução que nós temos aí, por exemplo, o aparecimento de um gigante como Isaac Newton. E humilde ele fala: eu vi mais longe porque eu estava sobre ombros gigantes. Né? Outro pensador, nós temos aí Montesquieu, defensor, olha só, defensor dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, para que os três poderes equilibrados, harmônicos, interdependentes, possam garantir a liberdade, o direito, o cumprimento das leis. Né? Então, hoje, os principais países do mundo têm um equilíbrio entre os três poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário. Outro grande pensador, Voltaire, defensor da liberdade de expressão, da liberdade de opinião. Na palestra passada, nós falávamos a respeito da imprensa, do papel da imprensa no Estado Democrático de Direito. E aqui nós temos Voltaire, uma figura importantíssima. É interessante, você pensa às vezes, o iluminismo é um movimento ateu? Não, não é ateu, mas não é um movimento vinculado à igreja, vinculado à religião. Não é um movimento que defende o obscurantismo, o misticismo, a superstição, o fanatismo religioso, o fundamentalismo. Né? Defende, por exemplo, qual seria o tipo de Estado que o iluminismo defende em relação à religião? O Estado laico. Não é o Estado ateu laico, ou seja, é o Estado que não tem religião. É igual ao Brasil hoje. O Brasil é um Estado que não tem religião oficial. Né? Mas você fala, professor, mas o Brasil é um Estado laico? O Brasil tem feriados religiosos, tem feriados católicos? Tem sim. É a tradição. Né? A tradição, às vezes, ela é tão forte que ela acaba tendo quase que a dimensão de uma lei. Né? O Estado é laico, como é que você vai acabar com o feriado de Natal? Não é verdade? Então, há coisas que apesar do Estado ser laico, mas a tradição ainda é muito forte. E Voltaire fala o seguinte: se o homem nasceu livre, deve governar-se. Se ele tem tiranos, deve destroná-los. Lembra disso? Quem for fazer uma redação a respeito da resistência da população, do ativismo político, do ativismo social, né? Lembrar disso. A resistência contra a tirania é um direito dos povos, da sociedade, das pessoas. Né? Muito bem. O próximo pensador, Denis Diderot. Outro pensador desse momento filosófico chamado iluminismo. O mundo somente será livre no dia em que o último padre for enforcado nas tripas do último general. Mas ele estava, dessa maneira, até radical, né, mostrando como que a questão da ditadura militar, por exemplo,
como que a questão da opressão religiosa interfere na liberdade do homem, prejudica o homem, cria desavenças, estimulam ódios, guerras, conflitos. Quantas pessoas morrem e matam até hoje por questão de religião? Vocês sabem quantas pessoas já morreram depois que foi implantada uma nova ditadura lá em Myanmar? Quantas pessoas morreram, assassinadas, porque estão resistindo contra a ditadura implantada há poucas semanas? Muitas pessoas, dezenas de pessoas. Bom, agora, Rousseau. Rousseau é suíço, mas viveu grande parte da vida dele na França, e Rousseau é um pensador iluminista, mas é um pensador considerado com um pé mais à frente do seu tempo, um pé lá no século XX, século XIX, século XX, talvez até um pé no século XXI. Rousseau considera que a propriedade privada é a origem dos males sociais, ou uma das origens dos males sociais. Ele fala aí nesse texto grande, comprido, que quando alguém cercou uma área e disse, esse terreno é meu, começou a propriedade privada. E quando nasce a propriedade privada, nasce também aquele que não tem a propriedade, entendeu? O direito à propriedade é uma coisa séria, hoje é sim. Tanto é que o crime que envolve a propriedade é mais grave. Se você mata a sua avó, é homicídio. Se você matou a sua avó para roubar o vale-transporte dela, é latrocínio. Porque envolveu aí a propriedade privada. Né? Mas aí, e onde entra o direito social à propriedade? É um direito? É uma coisa complicada? Será que hoje o MST, ao invadir uma fazenda, tem direito? Está amparado em algum direito histórico? Será? Ou não? Não é complicado isso? Escrever sobre isso não é complicado? Montar uma redação sobre isso não é complicado? Apresentar, por exemplo, né, um texto coerente e abordar ali agentes e intervenções viáveis, pertinentes para o seu texto? Olha o tanto de repertório que a gente apresentou aqui. Repertório riquíssimo. O iluminismo é quase que coringa, você pode falar sobre ele, sobre qualquer tema. O iluminismo tem alguma vinculação. Né? Bom, o iluminismo foi um movimento filosófico que criticou, contestou valores do antigo regime, contestou o absolutismo, contestou a sociedade estamental, aquela sociedade baseada em privilégios, baseada em nascimento, contestou também toda e qualquer forma de intolerância, intolerância política, intolerância religiosa. O iluminismo, ele defende o quê? Defende valores que hoje norteiam o nosso direito. Defende valores que hoje norteiam a nossa sociedade. A razão, a ciência. Aí você não vai fazer prova vestibular. A prova do Enem é uma prova que vai abordar o seu conhecimento, avaliar o seu conhecimento científico. Não é? Ué, você tem prova de matemática, tem prova de história, você tem prova de ciências. Na verdade, a prova de redação é uma prova que você pode colocar ali o seu espírito crítico e escrever o que você quer? Não, não. Ela tem um roteiro e é preciso saber se você conhece o roteiro. Por isso, vocês têm o Mário Luz como professor, né? Que tem toda a manha, toda a expertise para deixar a redação fácil, simples. O iluminismo defende o Estado laico, ou seja, desvinculado da religião. Não é o Estado ateu, tá? É o Estado desvinculado da religião, que não tem religião oficial. Defende o Estado de direito, ou seja, aquele baseado em leis, feitas pelos representantes da sociedade e respeitadas por todos. Defende a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade. Né? E aí, dentro desse cenário de defender a liberdade, lá no século XVIII, o iluminismo chega à América. O iluminismo chega a várias partes do mundo e acaba exercendo influência poderosa, por exemplo, na Revolução Francesa, na independência norte-americana, na independência da América Latina, na independência do Brasil. Os ideais iluministas servem de escopo, de base, de fundamento para as independências que vão surgir. Bom, aí, olha que interessante,
O que é subversão, né? Hoje, o iluminismo é a base do nosso direito. É uma das bases do nosso direito. Não é só o iluminismo, mas é também o iluminismo. Mas olha que interessante, no Brasil, lá no Rio de Janeiro, no final do século XVIII, foi constituída uma sociedade literária. Os membros dessa sociedade eram militares, padres, comerciantes, alguns intelectuais. Eles se reuniam para discutir ideias iluministas, para discutir os pensadores, né? Aí, a coroa portuguesa viu na sociedade literária uma ameaça, uma subversão. Ela foi fechada, os membros presos ficaram presos durante muito tempo. Durante muito tempo. Esta é uma informação importante para saber que, muitas vezes, né, o que hoje é tradição, no passado foi subversão. E toda vez que a gente muda uma ordem, que a gente muda um paradigma, a gente faz isso por subversão, com subversão. Uma ordem tem que ser quebrada para outra nascer. Né? Bom, ok. Aqui, uma figura importante, encontrá-lo muito, muito mesmo nas provas de filosofia. O Enem, ele tem carteira de sócio do Enem, né? Nosso amigo Immanuel Kant. Ele fala uma coisa muito interessante, presta atenção, tá? Tenta pensar no que eu estou falando de um modo que você possa usar isso aí em seu benefício. Ele fala que a gente alcança a maturidade, a nossa idade adulta, em termos de consciência, né? Em termos de posicionamento, quando a gente não precisa mais ser tutelado por ninguém, quando a gente não precisa mais ser tutelado pelo Estado, pelo pai, pela mãe, a gente ganha a nossa libertação, a gente sai da tutela de outros, quando a gente tem um conhecimento. E presta atenção, isso não é legal quando a gente pensa que o direito à educação é um direito fundamental para que o ser humano saia desse ambiente de tutela, para que ele possa se libertar dessa tutela, né? Então, você pode usar muito bem isso aí, você pode usar filosofia na sua redação, falando, por exemplo, no direito à educação, no direito à informação. Esse direito tira o homem de uma tutela e dá ao homem, inclusive, condições de enfrentar demagogos, políticos, demagogos, corruptos, né? Falsos profetas. Quanto mais instruídos nós somos, mais capazes somos de identificar a hipocrisia, a demagogia. Bom, aqui, dentro da política, o iluminismo tem uma figura importante, que é John Locke, que defende a questão do contrato. Ele não é o primeiro a falar de contrato, não, mas é uma figura importante. Nós vivemos num ambiente de contrato. A Constituição é um contrato. Né? Eu moro num apartamento, eu comprei esse apartamento, o contrato, a escritura é um contrato, o casamento é um contrato. Mesmo que o casamento não tenha um contrato escrito, mas ele vale como se tivesse um contrato. Nós estamos numa sociedade contratualista, e essa sociedade ela é assim porque ela precisa de uma ordem, né? Para que possa ter harmonia e funcionar. Olha que interessante. Esse contrato, que é a lei, é fundamental esse contrato para que ele possa garantir a liberdade. E a nossa liberdade não é a liberdade de fazer o que quer, não. É a liberdade de fazer o que quer dentro do contrato, dentro da lei. Da mesma forma, na economia. Vocês têm um grande pensador chamado de Adam Smith, um escocês. Adam Smith fala também sobre isso. É fundamental que o Estado não seja um Estado absurdo, um Estado controlador. É preciso deixar a economia livre. Mas deixar a economia livre não significa deixar a economia fazer o que quer, deixar o mercado fazer o que quer. Por pior que seja o mercado, há leis hoje. Nós não temos o Código de Defesa do Consumidor? É uma lei, ué, né? É uma lei. Apesar da força e do poder que o mercado tem, mas nós temos também amparos legais que nos tiram, né, dessa tutela, seja do mercado, seja do político, seja de quem for.
Então, nós temos aí uma figura importante, que é Adam Smith, defendendo a liberdade econômica, mas dentro de parâmetros legais. Bom, e a questão do direito, né? Agora, dando sequência a isso aí, dando sequência, continuando esse processo, nós temos que lembrar uma coisa muito importante, que é o seguinte, olha só, presta atenção nessa frase, presta atenção nessa fala. Uma sociedade pautada na defesa de direitos, uma sociedade inclusiva, tá? Direito é também incluir os que não têm, os que ficam à parte, né? Aqueles que estão destituídos por algum motivo. Uma sociedade pautada na defesa de direitos tem várias consequências. A primeira é o reconhecimento de que o primeiro direito de todo indivíduo é o direito a ter direitos. Eu estou falando de seres humanos, mas animais também têm direitos, mas os seres humanos têm direitos. O primeiro direito humano, do qual derivam todos os demais, é o direito a ter direitos, né? E aqui uma coisa interessante, não tem que memorizar isso não, sabe? Mas você tem que ter uma ideia de que há uma evolução. Hoje nós falamos em bioética, né? A questão de, por exemplo, o que nós vamos fazer com relação à capacidade tecnológica para mexer no código genético, para alterar um alimento. Né? Nós não temos aí a soja, não é transgênera não, viu? Nem transgênero, é transgênica. O milho, como é que é isso? Não é verdade? Então, a primeira geração é aquela geração vinculada ao iluminismo. O homem tem direitos, direito de liberdade, os direitos humanos são inerentes ao homem, direitos humanos, né? O homem tem direitos naturais à vida, à liberdade, mas ainda nós estamos na infância dos direitos humanos. Na segunda geração, nós já observamos direitos, além da questão da igualdade, nós observamos direitos mais definidos, mais detalhados, por exemplo, os direitos do trabalhador. Jornada de trabalho, salário, proteção à criança, proteção à mulher, né? Situação da insalubridade. A partir daí, nós começamos a ter também uma abertura para direitos vinculados às questões sociais, assistência social. Parece bobagem, mas é nessa época, né, na virada aí do 19 para o 20, 18 para 19, por aí, séculos, é nesse momento que as autoridades começam a prestar atenção nas camadas desassistidas, daquela parte da sociedade desassistida. Né? A terceira geração já começa a trabalhar uma coisa interessante, já começa a abrir espaço para ver o mundo, olha que interessante, o mundo como a nossa casa. Quando alguém fala, não, a Amazônia é brasileira, nós vamos ter que... A Amazônia é do Brasil. Eu penso, a Amazônia não é do Brasil, a Amazônia é do mundo. A Amazônia é do mundo, não é do Brasil, não. Se deixar na mão do Brasil, vai queimar toda, vai torrar toda, vai virar carvão daqui a pouco. Então, quando a gente fala em direitos da terceira geração, já pensamos o mundo como a nossa casa. E aí entra a questão do direito ambiental, entra também a questão de estarmos integrados a um sistema que hoje predominante é o sistema capitalista e precisamos ter proteção contra esse sistema. Aí vem o direito do consumidor. Né? Já pensamos em direitos difusos. Sabe o que é difuso? É direito para todo mundo. É o direito de todo mundo, para todo mundo. Né? E já começamos a pensar, nós somos humanos. Negro, branco, amarelo. Não, somos humanos. Né? E vivemos na mesma aldeia. E essa nossa aldeia tem que ser cuidada. E as pessoas que vivem nessa aldeia têm que ser cuidadas. Bom, a quarta geração, aí é a questão da bioética. Eu falei o caso das mutações, né? A ciência, o homem está no papel de Deus. Será que amanhã eu vou poder escolher um filho no supermercado? Eu quero um menino assim, 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 assim? Será?
que eu vou poder comprar uma criança online. Eu quero uma criança assim, assim, assim. Até que ponto a tecnologia pode interferir na nossa vida? Vocês já pensaram na questão do algoritmo? Como que a nossa liberdade ela é limitada e a nossa escolha, o direito de escolha, são direitos também limitados? Como que a tecnologia interfere na nossa vida e limita a nossa liberdade e invade a nossa privacidade? E também a questão fundamental, que é muito interessante, e a gente não aprende até hoje, né? A paz é um direito. A paz mundial é um direito. E, nesse aspecto, entra a questão, por exemplo, de acolher os refugiados, sabia? De dar acolhimento aos refugiados. Aí, a sexta geração, nós entramos, voltamos à questão da bioética, voltamos à questão da tecnologia, mas nós agora temos uma questão muito séria. A água também faz parte de um direito inerente ao homem, direito à vida. E aí nós pichamos isso, água, alimentação, lazer, felicidade, né? Dentro desse aspecto, eu poderia chamar atenção para a ação afirmativa ou a discriminação positiva. Vou dar uma pausa aqui, porque o nosso tempo está acabando, eu vou abrir outro link, eu vou mandar outro link para vocês, tá? Agora, e aí nós vamos, com essa parte, eu vou fazer o gancho para a gente introduzir a palestra do Raul, tá? Então, vou encerrar aqui, daqui a pouquinho volto, daqui a pouquinho nós vamos voltar para a gente começar a segunda parte. Ok? Então, continuando, nós vamos apresentar aqui a continuação sobre ação afirmativa ou discriminação positiva. Vou compartilhar a tela. Ação afirmativa é a mesma coisa que discriminação positiva. São ações que podem ser adotadas pelo poder público, podem ser também adotadas pela iniciativa privada. Às vezes, um consórcio, né? O poder público determina e a iniciativa privada, em função dessa determinação, acaba acompanhando, né? Acaba adotando essas medidas. Bom, são atos que procuram incluir aqueles que tradicionalmente não são incluídos. Aqueles que, por várias razões, ficaram à margem de direitos, à margem da igualdade. O negro, a mulher, o deficiente, o idoso, o indígena. Ou seja, a ação afirmativa é uma determinação para que os setores tradicionalmente excluídos por algum motivo sejam incluídos. Um exemplo clássico, um exemplo que todo mundo conhece, é o sistema de cotas nas universidades. Tem uma sentença de um juiz norte-americano, já há muitos anos, que ele falou o seguinte: um Estado, eu lembro da sentença até hoje de cor, um Estado verdadeiramente democrático deve possuir uma elite intelectual tão diversificada quanto a sua composição social. Então, se uma sociedade tem 40% de negros e 60% de brancos, por exemplo, na universidade tem que ter 40% de negros e 60% de brancos, alguma coisa próxima disso. O errado é a universidade pública ter 90% de brancos e 10% de negros. Né? Tem uma coisa errada aí. Okay? A nossa Constituição é o nosso marco legal mais importante, E a nossa Constituição fala assim:
Nós, representantes do povo, olha só, olha a questão do Estado de Direito, né? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, olha que interessante, o Brasil é um Estado laico, né? Mas não significa que o Brasil é ateu, entendeu? Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Ok? Então, nós vamos parar aqui. Para os nossos alunos, os alunos dessa linha, a gente vai encaminhar um material mais completo, com questões, com uma abordagem desse tema, a partir de questões, especialmente do Enem. E agora eu vou dar espaço para o nosso palestrante, né, para que a gente possa, então, falar sobre o tema Ministério Público e a questão da acessibilidade. Raul, é com você. Beleza, muito obrigada mais uma vez. E é uma sequência, né? Eu acho que hoje aqui serão tratados temas que, como você muito bem disse, são coringas, que, embora tenham uma correlação entre si, individualmente também são um substrato muito interessante para uma redação com conteúdo, propositiva, né? E dentro do formato que o Enem exige, né? Então, acho de suma importância que as pessoas que estão nesse momento, né, se preparando para uma redação, tenham conhecimento mesmo sobre esses temas, no sentido de poder utilizá-los, né, dentro de várias temáticas que podem ser apresentadas. E aí, né, a gente escreveu um tema bonito, né? Acessibilidade, Ministério Público, garantias fundamentais de um Estado democrático de direito. E claro que eles têm uma correlação entre si, mas eu vou tentar fazer uma conceituação individual de cada um, no primeiro momento, para que sirva de argumentação, tanto individual, quanto, caso eles apareçam de maneira interligada, a gente consiga também fazer esse link, né? Então, a primeira pergunta que eu quero responder é: por que e o que é um Estado democrático de direito, né? O porquê é porque você muito bem começou falando, a Constituição, que é a nossa lei maior, ela diz que o Brasil é um Estado democrático de direito. Então, isso tem um peso muito grande, né? A Constituição, ela rege como o Estado vai exercer o poder, mas ela também rege como a sociedade deve se organizar, né? Por mais que o conhecimento acerca da Constituição ainda seja algo inacessível para a maioria do povo, ela rege o nosso jeito de ser. O Enem, por exemplo, se você escrever alguma coisa na redação que vai contra a Constituição, é um erro, né? Então, assim, isso é muito importante. Por isso, é muito importante que esses temas sejam sempre ventilados, né? Então, Estado Democrático de Direito. O que é o Estado? O Estado ele é uma criação humana para viabilizar a vida em sociedade. Bom, resumida e popularmente falando, né, o Estado é uma entrega do poder da sociedade para instituições que vão exercer poderes, né, por meio dessa delegação da sociedade. Então, é uma estrutura institucionalizada que exerce poder. Qual poder? Poder legislativo, executivo, judiciário. Em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Então, nós temos o legislativo federal,
a Câmara, o Senado, que constituem o Congresso. Nós temos o Legislativo Estadual, com a Câmara dos Deputados, né? E nós temos o Legislativo Municipal, são a Câmara de Vereadores. Temos o Poder Executivo Federal, na figura do Presidente da República. Poder Executivo Estadual, os governadores. Poder Executivo Municipal, os prefeitos. E temos o Poder Judiciário, na esfera federal e na estadual. O Poder Judiciário, ele não tem uma estrutura municipal, mas ele se organiza, ele se subdivide em comarcas que abrangem municípios. Então, ele não deixa de ser exercido também no âmbito do município. Só não tem ali uma figura, né? Igual tem a figura do vereador, que é tipicamente municipal, você não tem ali um juízo municipal, mas você tem um juízo ao qual o município é vinculado. Então, essa estrutura, ela é essa, o Estado é isso. E essa estrutura existe para, resumidamente, viabilizar a vida em sociedade. Acho que isso é muito importante, porque toda vez que a gente fala de um instituto, é muito importante a gente ter em mente o ideal a que ele se propõe. Apesar de as perversões do dia a dia fazerem com que ele não atinja o seu ideal, é bom saber por que ele existe, até para exigir, né, a sua correta aplicação ou o seu correto modus operandi, né? E no Brasil, infelizmente, o Estado, em alguns aspectos, ele se deturpa, né? Muitas vezes ele se inclina a interesses particulares, enfim. Estou problematizando muito mais para provocar uma reflexão daquilo que pode vir a ser uma temática a ser explorada numa redação, do que também para dar uma resposta, né? Então, Estado democrático de direito. Democracia. A gente está acostumado a entender democracia como sendo a vontade da maioria, né? Porque a democracia, de maneira geral, é o povo exercendo a soberania por meio da eleição periódica de representantes, né? Mas, na prática, acaba que é a vontade da maioria. A grande questão é que não existe democracia sem a representatividade de toda a sociedade. Toda a sociedade, sem nenhuma exceção. Se algum grupo social não tiver voz, não tiver representado, tem-se um problema na democracia daquele Estado, né? Enfim, daquele grupo. Então, aqui eu quero deixar como reflexão a problemática da representatividade. Até que ponto essa eleição periódica, né, de representantes, de dirigentes, ela reflete a sociedade que nós somos. Quais grupos têm acesso a essa representatividade? E mais, temos a representatividade política, no sentido de definir aqueles que, de alguma maneira, definem os rumos, né, da nação, estabelecem normas e tudo mais, mas temos também uma representatividade social, referencial, né? Até que ponto grupos da sociedade, e aí eu já vou começar a falar um pouco mais sobre pessoas com deficiência, porque é o que eu vivo e é o que eu tenho segurança de falar, até que ponto nós estamos ocupando lugares sociais para, por exemplo, se tornar uma referência no esporte, ou uma referência acadêmica, ou mesmo uma referência política, né? Então, assim, isso é muito importante. E o berço da nossa democracia é exatamente isso, é oportunizar ao maior número de pessoas possível essa possibilidade de se enxergar como cidadão, né? De onde eu vejo, no Brasil, infelizmente, as pessoas com deficiência ainda lutam para terem a sua condição de pessoas reconhecida, muitas vezes, né? E aqui eu estou falando por muitos,
Eu talvez falo de um lugar de privilégio ainda, social, econômico, mas, infelizmente, a realidade da maior parte da população com deficiência não é essa, né? E aqui já puxando um gancho, uma coisa que eu acho que é fundamental em qualquer redação sobre o tema. Pessoa com deficiência. Esse termo é o termo correto e é o que precisa ser usado. Ah, mas de novo essa coisa do termo. Sim, o termo com o qual a gente se refere a algo reflete a nossa visão sobre aquilo. E quando eu falo que o termo é pessoa com deficiência, eu não estou tirando isso da minha cabeça. Há um tratado internacional que estabelece o termo como sendo o adequado, pessoa com deficiência, e há uma convenção no sentido de que reconhecer a condição de pessoa passa por inserir o substantivo pessoa no chamamento. Por quê? Quando eu falo, por exemplo, deficiente, fica parecendo uma deficiência ambulante, né? A depender do modo como as pessoas se referem, você esconde que ali há um sujeito de direitos, né? Também de deveres e obrigações. Então, é muito importante que na escrita, na fala, mas principalmente na escrita, o termo pessoa com deficiência seja corretamente usado, sob pena de uma transgressão, inclusive, a uma norma constitucional que prevê que esse é o termo correto. E o de direito, né? Estado Democrático de Direito. O que é esse de direito? O professor já falou muito bem. Significa que nós somos regidos por leis, por normas, né? E eu acrescento algo. Significa também que para se executar ou para se manifestar ou se decidir em âmbito público, precisa-se de uma formalidade. A lei, ela estabelece formalidades específicas para cada caso de manifestação pública, né? Enfim, eu não posso, por exemplo, reclamar de uma decisão judicial fora do processo, que não seja numa via recursal. Eu não posso reclamar uma decisão administrativa com a qual eu não concordo na mídia. Por quê? Porque eu tenho um rito, eu tenho um meio estabelecido por lei que eu preciso seguir para exercer, né, a minha cidadania, o meu poder, que também é meu, que o Estado exerce, né, que o Estado, de alguma maneira, executa, mas que também é meu, mas eu tenho um modelo, eu tenho um formato dentro do qual eu preciso agir, né? Então, é isso. Estado Democrático de Direito. O de direito quer dizer que todo o nosso ordenamento jurídico ele está interligado e ele precisa fazer, de alguma maneira, fugiu o termo, mas fazer reverência à nossa Constituição. A Constituição é a nossa lei maior. Né? Nós temos várias normas no país, decretos, leis federais, leis estaduais, leis municipais, decisões judiciais que acabam, de alguma maneira, fazendo lei, né, em alguns casos, mas tudo isso precisa estar de acordo com a Constituição. Todas essas manifestações públicas precisam estar de acordo com a Constituição. E aí a gente pincelou dois direitos que são fundamentais, que são direitos humanos e que também são constitucionais. Também estão no bojo da nossa Constituição e, por isso, precisam ser muito mais do que respeitados, promovidos e defendidos, né? Que é a acessibilidade e o Ministério Público. Bom, falando um pouco da acessibilidade.
A acessibilidade ela é muito comumente vinculada às pessoas com deficiência. Eu aposto que a hora que eu falo acessibilidade, todo mundo lembra de rampa, de, né, enfim, elevador e tudo mais. E isso é a acessibilidade propriamente dita. Né? Foi dentro dessa perspectiva que esse termo ganhou conhecimento e tudo mais. Mas para vocês que vão fazer uma prova, né, e que podem usar esse termo com mais mobilidade dentro de várias temáticas, eu queria convidar vocês a olhar para isso de uma maneira mais ampla. A acessibilidade, de uma maneira geral, é um conjunto de mecanismos necessários para permitir o acesso, o trânsito, a permanência e a saída de algo ou de algum lugar. É uma facilidade na aproximação, no tratamento ou na aquisição de bens e serviços. Ou seja, por mais que pode ser que o tema da acessibilidade venha posto no lugar ali da adaptação arquitetônica e tudo mais, a gente também pode se apoderar desse termo e reivindicá-lo em outros níveis. Por quê? Sem a acessibilidade, sem uma sociedade acessível, a gente não tem, por exemplo, democracia. Um dos maiores entraves à real democracia, inclusive, é a falta de acessibilidade a alguns bens, serviços e direitos que algumas parcelas da sociedade ainda precisam lidar, né? Então, assim, ampliar esse termo e também considerá-lo em outros níveis, sob outras perspectivas, fazer com que ele seja um argumento a mais para que a gente alcance aquilo que o professor trouxe, que está lá no preâmbulo da Constituição, uma sociedade pluralista, diversa, pautada na justiça, não é? Isso tudo que a gente, em tese, né, acorda que queremos ser. Então, sem acessibilidade, em todos os níveis, isso se torna uma utopia, né? E aí eu pincelei na própria Constituição, depois esse material vai ser passado para vocês aí pelo professor, alguns exemplos de acessibilidade que são oportunizadas às pessoas com deficiência, muito dentro dessas políticas afirmativas. Trata-se de ações afirmativas que inauguraram toda uma luta que ainda continua. E aqui eu queria abrir um parênteses para falar algo que também serve como elemento para qualquer direito humano. Direitos humanos nunca são algo estabelecido e pronto. Eu aprendi na faculdade de Direito que a combatividade ela é inerente à busca por direitos humanos. Direitos humanos nunca é uma coisa pronta. Sempre tem-se algo para conquistar dentro do estabelecimento de um direito humano. Então, por mais que eu vá trazer aqui exemplos de acessibilidade, de coisas que estão estabelecidas para as pessoas com deficiência, não quer dizer que isso aconteça na prática, infelizmente. Quer dizer que isso foi dado um pontapé inicial legal para que isso seja compreendido dentro de uma normalidade e de uma possibilidade jurídica, mas que, infelizmente, não é algo à disposição. Em paralelo a isso, direitos humanos, em tese, deveriam ser direitos imediatamente oportunizados, mas não são. Outra problemática a ser explorada, né? A ser, enfim, esmiuçada. E aí eu queria começar com a acessibilidade social. Por quê? Uma das grandes barreiras hoje das pessoas com deficiência
no Brasil é a barreira atitudinal. Eu me lembro uma vez que eu estava no ônibus, eu já era servidor do Tribunal de Justiça aqui de Minas, trabalhava no Fórum Lafayette, estava indo para o ônibus, e uma senhorinha que nunca me viu na vida virou para mim e falou assim: você está indo buscar seu benefício? Então, assim, eu não estou aqui culpabilizando ela. Ela está verbalizando uma estrutura de pensamento que ainda é vigente, de que pessoas com deficiência clamam por benesses assistenciais e vivem de favores do poder público. Não, não é. Há muito tempo, pessoas com deficiência já protagonizam as suas próprias histórias. Né? Então, quando eu falo em acessibilidade social, e aí eu trago o artigo 3º, inciso 4º, que fala promover o bem-estar de todos sem preconceito, olha, eu tenho o direito de viver em sociedade sem necessariamente ter de ficar o tempo todo respondendo a preconceitos que se tem a respeito de pessoas com deficiência. Certo? Então, assim... Deixa eu completar uma coisa aqui. Eu trabalhei em várias escolas, sou professor do SUMA há muitos anos, da salinha também, com o Mário Lúcio. Mas eu estava uma vez, eu sou deficiente auditivo, dando aula para uma turma de medicina, uma escola famosa aqui em Belo Horizonte, turma de medicina. Eu estava de costas. O deficiente auditivo, ele não tem olho nas costas. Ele precisa ver quem está falando com ele, né? E aí um aluno gritou comigo, ele me chamou, eu não escutei, e ele gritou. É outra coisa, falar mais alto é diferente de gritar. Aí ele gritou comigo, gritou meu nome. Estudante que pretende fazer medicina. Olha que legal. Ele gritou comigo, eu virei, já fui na garganta dele. Eu já fui na garganta dele, eu disse para ele o seguinte: olha, o meu problema é auditivo, o seu é cognitivo. Como é que você vai ser médico? É assim que você vai lidar com alguém deficiente? O menino até chorou, sabe? Ele assustou quando eu fui na garganta dele. Mas é uma questão muito interessante isso aí. Vocês estão prestando atenção. Acessibilidade é algo muito mais amplo do que a questão física de subir uma escada, descer uma rampa. É algo muito mais amplo, muito mais sério. E além, como o Raul disse, do direito de estabelecer, nem sempre o direito é cumprido, respeitado, né? Exatamente, exatamente. E, infelizmente, em vários níveis, né? Não só no nível pessoal, como foi esse caso, mas muitas vezes no nível institucional até. Né? Muitas vezes o próprio Estado ele é o descumpridor, né, dessa norma. Né? E aí, a acessibilidade legal também é talvez uma das mais importantes. O artigo 5º fala: todos são iguais perante a lei. Então, independente da minha deficiência, da minha raça, da minha cor, eu tenho que ter acesso à lei, no sentido, tanto no sentido de alguma maneira, contribuir para a sua formação, quanto no sentido de questionar a sua aplicação em meu favor ou meu desfavor. Né? O acesso à justiça, né, também se soma a isso como uma acessibilidade que precisa ser alcançada e oportunizada a todos. Temos a acessibilidade laboral, por meio da proibição de qualquer discriminação no tocante a salário, né, e a critérios de admissão em razão da deficiência. Tem a questão da cota também, que também entra aí como uma política afirmativa de acessibilidade, né, laboral também. Temos no artigo 37 o acesso ao serviço público, que fala que a lei reservará percentual dos cargos em empregos públicos. Então, isso também é uma política afirmativa de acessibilidade.
E temos a acessibilidade educacional. Aqui o artigo 208 da Constituição fala: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado. Aí a Constituição ainda usa o termo aos portadores de deficiência. Está errado. No meu documento que eu vou mandar para vocês, botei um asterisco em vermelho, coloquei o termo correto é pessoa com deficiência. Preferencialmente na rede regular de ensino. Aqui eu quero falar de uma coisa que é um direito fundamental, é um direito humano constitucional da pessoa com deficiência e que precisa ser, dentro da lógica de combatividade, buscado cada vez mais. A educação inclusiva. As crianças com deficiência hoje no Brasil estão tendo dificuldade de se matricular em escolas por N motivos. Porque fazer acessibilidade no lugar físico é um custo a mais, porque possibilitar um profissional de apoio escolar é um custo a mais. E aí, transcendendo essas questões, porque são problemáticas, eu preciso dizer que a educação inclusiva ela precisa ser promovida pela sociedade o quanto antes, porque ela não é um ganho só para as crianças com deficiência, ela é um ganho para a sociedade. A convivência em diversidade, ela é muito rica, e sem ela, nós nunca vamos avançar nessa busca por igualdade e por uma sociedade realmente inclusiva. E temos também a acessibilidade propriamente dita, que é essa coisa da adaptação dos logradouros, né? Enfim, da coisa da rampa e tudo mais. Então, já fechando aqui o tema da acessibilidade, três coisas que eu quero deixar claro. A acessibilidade não é só para pessoas com deficiência, como muitos dizem e querem acreditar. E talvez, se numa redação isso vier muito... É importante que se diga que toda a sociedade se beneficia de um meio físico acessível, de uma escola acessível, de um mercado de trabalho acessível. Então, a acessibilidade ela não serve só a uns, ela serve a todos. A acessibilidade ela ainda é um direito simbólico. Nós ainda temos muitas previsões legais e pouca aplicabilidade. Basta cada um descer de máscara, né, hoje em dia, na porta do seu prédio e olhar o seu passeio. Se 1% de nós nos depararmos com um passeio acessível, eu acho que vai ser muito, infelizmente. Então, assim, ainda é um direito simbólico, ainda tem muito a se construir no tocante à acessibilidade. Professor, só para eu tirar uma dúvida, quanto tempo mais ou menos eu ainda tenho? Eu dei uma acelerada aqui. Nós temos 7 minutos, tá, mas nada impede que a gente abra outro link. Tá. Aí eu a cargo nós temos 7 minutos. Eu vou falar do Ministério Público de maneira ampla, né? No material que eu vou mandar para vocês tem isso mais detalhado, mas em relação ao Ministério Público, o Ministério Público também é uma garantia constitucional fundamental, porque ele é uma instituição que faz a interface da sociedade com o Estado. Ele é quase que um balizador nessa relação, ou deveria ser. Aqui, mais uma vez, eu trago o que é o Instituto no seu ideal e o que é a perversão dele na prática, né? Provocada, muitas vezes, por pessoas que mal se utilizam dele. Então, é um órgão auxiliar da justiça. Ele não pertence ao Poder Judiciário, ele não possui poder judiciário,
ele não precisa ser provocado para agir. O Ministério Público ele detém poderes para agir preventivamente na defesa da ordem jurídica e de direitos coletivos, como é o meio ambiente, como é a saúde, entendeu? Como é a luta contra a corrupção. Então, o Ministério Público, apesar de hoje estar parecendo um poder judiciário, você precisa ir lá e bater na porta dele, falar, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, ele não é isso. Ele deveria agir com uma prevenção muito maior do que ele age, né? E, acima de tudo, o Ministério Público existe para que tudo se faça dentro da ordem jurídica estabelecida primordialmente pela Constituição. O Ministério Público precisa ser um defensor da Constituição. E aí, dentro daquela estrutura federal, municipal, o Ministério Público ele abrange o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. E o Ministério Público da União ele se subdivide em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal. Esse é o MPU. O concurso que eu fiz foi para o MPU. E eu fui lotado, né? Eu fui designado para o MPF. Essa é a esfera federal do Ministério Público. E tem os Ministérios Públicos dos Estados, que atuam na esfera estadual e municipal. Uma problemática que eu vejo, de onde eu vejo, do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, que é quem chefia tudo, ele é indicado pelo Presidente da República. Então, deixo aqui a reflexão. Até que ponto um órgão que deveria ser a interface do Estado com a sociedade, que não tem poder em si, né? Ele exerce uma função pública, mas não tem poder aqui. Por que a indicação vem do presidente da República? Será que isso não gera uma politização da atuação institucional do Ministério Público? Né? Eu venho para trazer perguntas e não respostas, né? E, de maneira bem geral, né, o que eu queria falar do Ministério Público, né, é que ele é, sim, uma garantia fundamental dentro de uma lógica de um Estado democrático de direito, porque, infelizmente, é muito difícil nós, embora na condição de cidadãos, né, embora o poder emane de nós, é muito difícil nós irmos pessoalmente perante o Estado e conseguirmos alguma coisa. Então, o Ministério Público ele foi criado como essa garantia de que nós teríamos um órgão que nos, de alguma maneira, nos representa. O termo não pode ser muito esse, porque essa representação ela não é direta, mas que representaria os nossos interesses perante o Estado. Se é assim e não é, eu deixo para os jornais e para o nosso dia a dia. Né? A grande questão que eu quero deixar é que o Ministério Público ele é uma garantia para a defesa de direitos coletivos e, no caso das pessoas que não têm condições, né, de arcar com advogado e tudo mais, tem a figura da Defensoria Pública. Então, o Ministério Público ele não vai atuar por você em seu favor próprio. Ah, eu estou com uma demanda com meu vizinho, vou procurar o Ministério Público. Não, isso não é uma causa para o Ministério Público, é uma causa para a Defensoria. O Ministério Público ele se ocupa de causas coletivas, causas que vão atingir um número maior de pessoas. É claro que uma causa individual ela pode ter um viés coletivizado, né? Mas, na maioria das vezes, essas causas individuais, principalmente de pessoas que não têm condições de arcar com advogado, devem ir para as defensorias públicas. Eu peço desculpa, né? Eu falei um pouco correndo por causa do tempo, mas se tiver alguma dúvida, alguma questão, eu estou aqui para esclarecer. Acho que, em termos gerais, era essa a minha proposta.
Raul, eu agradeço muito a sua participação, inclusive nós temos a presença aqui nos participantes de uma defensora pública que está Opa, acompanhando a palestra também. que E legal. as pessoas que participaram, algumas tiveram que sair um pouco mais cedo por outros compromissos, adoraram. É uma palestra, eu já convido você para a gente, em uma ocasião futura, repetir, trabalhar com mais cuidado, né? Mais tempo, com um universo maior de alunos, porque é um tema muito pertinente, muito importante para todo mundo. Muito obrigado pela Sempre sua vai ser presença. uma honra dividir a telinha com você. Muito obrigada pelos comentários de carinho aí. E continuo à disposição lá também, para qualquer coisa. Tá Tá bom? certo. Os alunos que quiserem fazer perguntas podem fazer para mim, eu passo para o Raul, eu vou fazer essa interface aí com ele, e a gente vai também disponibilizar o material que ele produziu e o material que eu produzi com questões, especialmente do Enem, cercando direitos humanos, Estado Democrático de Direito, né, acessibilidade, etc. Raul, muito obrigado pela sua presença. Boa Muito noite. obrigada. Fique com Deus.